Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E neste Soundbite ainda estamos de olho no fim de semana. Foi fim de semana de congresso do PSD, viva Ana Sá Lopes. Ruben. Bom, Ana, foi um congresso, como tínhamos falado aqui no último Soundbite, seria um congresso muito rápido e assim foi. Um congresso que resolveu num dia e numa manhã e, portanto, pouco mais de 24 horas de discussão. Muitos ataques ao Partido Socialista e 10 medidas para reformar o país. Vamos ouvir o Primeiro-Ministro Luís Montenegro na pele de líder do PSD. O PSD nunca escolheu o imobilismo. Sempre que surge uma reforma para responder aos desafios do futuro, logo aparecem forças políticas disponíveis para a travar. Por vezes até obstinadas em fazer com que tudo fique na mesma. Ana, ficar surpreendida com estas 10 medidas para reformar o país? Afinal, o PSD é um partido reformista? Vamos ver como é que elas depois é que foram anunciadas e não explicadas. Como já é costume, Ana, não é? Anunciamos o PTRR e depois logo explicamos. É sempre assim. Realmente é sempre assim. Já não nos íamos admirar muito que as coisas fossem assim, mas enfim, lá nos admiramos porque não devia ser assim. E, por exemplo, eu acho que aquela medida, enfim, mais emblemática, que foi a medida da criação do Fundo Soberano, é uma medida muito interessante. Um Fundo Soberano para poder intervir em empresas para não deixar que os centros de decisão estratégica desapareçam do país. Isso é mesmo muito importante. A questão é que nós já deixámos que os centros de decisão estratégica, nomeadamente bancos e eletricidade, saíssem do país. É uma vergonha as privatizações que foram feitas e não vão ser reversíveis essas privatizações. Portanto, vamos ver o que resta e depois, é verdade, também é preciso dinheiro para comprar as empresas. E neste momento as finanças não parecem estar muito bem, nem a questão da dívida muito bem, portanto eu acho que Montenegro avançou numa proposta que em si é muito boa e é uma proposta social-democrata, a intervenção em empresas de maneira a que não deixar que Portugal fique desapossado de ser decisão estratégica. A questão é que já está desapossado, ninguém vai mudar isso, mesmo assim a TAP vai ser vendida, que era uma questão estratégica também para Portugal, segundo algumas pessoas, onde eu me incluo já agora. Portanto, a questão da privatização da linha de Cascais, se calhar tu tens uma melhor opinião que eu, ou seja, uma opinião mais abalizada do que eu, que em princípio eu acho que pode correr bem. Mas eu aqui não percebo muito disto, tu é que percebes. Já agora podem depois ouvir no Sobre Carris o podcast de análise do setor ferroviário que temos aqui no Público, mas deixa-me dizer, muito em síntese, que é, bem, o grande problema hoje em dia da linha de Cascais é o facto de não há comboios novos para a CP há muitos anos, porque o Estado assim não o quis e o serviço degradou-se a uma maneira muito forte. Um privado, para fazer melhor, tem de ter comboios novos, se esses comboios forem encomendados. Portanto, obviamente que um privado pode aparecer agora com os novos comboios que seriam para a CP a operar naquele troço, mas isso, o serviço vai mudar não porque passa a ser um privado, mas sim porque passa a ser feito com comboios novos. Mas isso é outra questão, depois ouçam no Sobre Carris. Ouçam o Sobre Carris, que é um grande podcast do Ruben Martins, Carlos Cipriano e o Diogo Ferreira Nunes, exatamente, Ana. Ana, e voltando aqui então ao congresso do PSD, porque foi um congresso onde vimos que, bem, o PS foi o alvo preferencial, ainda que houvesse também algumas acusações ao Chega também, depois de ter rejeitado a reforma laboral. O que nós vimos é que, por muito que o PSD precise do PS e também do Chega em outras matérias, não está com grande vontade de fazer pontos com os socialistas, o PSD. Olha, isso é uma estratégia absolutamente incompreensível. É que, apesar da tareia que o governo levou com o Chega, porque acreditaram que o Chega ia aprovar o pacote laboral, ia viabilizar o pacote laboral, apesar disso ter acontecido na sexta-feira, ter surpreendido o governo, do PSD estar absolutamente, o PS ainda conseguiu ser mais atacado que o Chega naquele congresso, que é uma coisa notável. Portanto, de facto, o Chega é o parceiro preferencial. Agora, quando chegar à altura do orçamento, o governo vai pedir ao PS, mas entretanto, para aprovar o orçamento, mas entretanto está a dinamitar as pontes todas, como sempre fez. Como sempre fez. O PS já aprovou 2 orçamentos, contribuiu para a eleição do Presidente da Assembleia da República e a verdade é que o governo escreveu muitas cartas, o governo
dá constantemente com a porta na cara ao PS. Quando o PS bate à porta para tentar consensos, o governo. Bate na cara, não é? Rejeita. E trata muito mal o PS, este governo. E vai precisar de algum partido para lhe aprovar o orçamento. E já se viu que o Chega, não sei se o Chega vai aprovar este orçamento, porque o Chega está objetivamente empenhado de passar de partido da oposição a substituir o PSD. Oh Ana, ou Portanto, será que Luís Montenegro não quer ver este orçamento aprovado para forçar eleições? sabes que eu não acredito nisso. Não acredito nisso porque acho mesmo que não seria bom para Luís Montenegro ter eleições. Porque uma coisa é um governo que os portugueses gostam, que a partir de um governo que os portugueses gostam, como aconteceu com António Costa, que depois conseguiu uma maioria absoluta, a verdade é que o governo PS, os portugueses gostavam do governo PS, e daí a fórmula como António Costa conseguiu a maioria absoluta depois de PCP e Bloco de Esquerda chumbarem o Orçamento de Estado. Neste caso, o governo, a gasto de ter uma sondagem da NAU, dava o PSD em terceiro lugar. Isto é gravíssimo. Eu acho que o governo e Luís Montenegro cometeriam um erro terrível em ir para eleições, sendo que o Presidente da República também já disse que não seria um orçamento chumbado que levaria o Presidente a dissolver a Assembleia. Portanto, poderia haver depois outras alternativas dentro do orçamento chumbado. Havia governar em duodécimos, que se pode, é efetivo, fazer novas negociações, andar ali mais uns meses, menos meses. Agora, enfim, ainda estamos em junho, depois metem-se as férias e depois lá vamos ver. Mas, de facto, todos estes discursos contra o PS, depois daquele balde de água fria que o Chega provocou ao governo, são um bocadinho incompreensíveis. O governo não, como é que o governo que eu acredito que não quer eleições. Eu não acredito. Mas não Está sentiste o nada. Congresso, não sentiste o Congresso preocupado pelo facto do PSD estar em terceiro lugar nas sondagens? Parece que fica um bocadinho à margem disso, não é? Eu acho que o Congresso, ou seja, eu não me parece que o PSD esteja muito bem de saúde. E a prova que o PSD não está muito bem de saúde não é só esse congresso instantâneo que começa num sábado e acaba num domingo à hora do almoço. É também aquele filme um bocadinho ridículo de pôr os ministros a desfilar, nomeadamente ministros que não são militantes do PSD, como é o caso do ministro da Administração Interna, que era o diretor nacional da PJ, e a ministra do Trabalho. Aquilo é ridículo. Aquilo é uma coisa absurda. Parece um conceito. Aquilo, em vez de um congresso, parece. Antigamente havia uma coisa que nos governos que eram os conselhos de ministros em mangas de camisa. Ou seja, o governo reunia-se num sítio qualquer, não levavam gravata, distraíam-se, faziam assim umas atividades mais ligeiras e depois faziam umas conferências de imprensa agradáveis a anunciar medidas. E aquilo parecia-me esse espírito dos conselhos de ministros em mangas de camisa. E, efetivamente, um partido que resolve dar a hora nobre do Congresso ao desfilar dos ministros, é um partido que já não existe, que é uma coisa. Ao mesmo tempo, Luís Montenegro resolveu promover na estrutura do PSD 3 nomes, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, o Presidente da Câmara do Porto, o Pedro Duarte, e também Sebastião Bugalho, todos eles apontados como, de uma maneira ou outra, candidatos a suceder a Luís Montenegro no futuro mais ou menos próximo. É o mais vale tê-los na órbita do que propriamente livres, não é? Tê-los por perto. Sem dúvida, Carlos Moedas é um nome de que se fala que poderá vir a ser um potencial líder do PSD no futuro, fala-se há imenso tempo. Pedro Duarte, agora com a sua saída para a Câmara do Porto, também mostrou, quer dizer, não mostrou diretamente, mas indiretamente a sua disponibilidade. Aliás, é ele que ataca Passos Coelho. No fundo, é a grande figura que faz aquele ataque a Pedro Passos Coelho e às intervenções de Pedro Passos Coelho, que foram bastante
desagradáveis para o governo. E há Sebastião Bugalho, que é a grande estrela apesar de Miguel Albuquerque lhe ter respondido Que não há cá estrelas. não havia estrelas no céu como Rui Veloso. A verdade é que Sebastião Bugalho é uma estrela, em total ascensão. Foi convidado, enquanto ainda era independente, para ser cabeça de lista da lista europeia do PSD, da AD, e de facto, pronto, e teve um resultado bom. E é uma coisa curiosa. O que eu não consigo entender é como é que Sebastião Bugalho vai ser porta-voz a partir de Bruxelas. É porque ele também é, além de vice-presidente, que é um cargo importantíssimo na estrutura partidária, ele tem uma função muito importante, uma função operacional muito importante, que é ser porta-voz do partido. Ele Mas queixava-se estava- ao Observador há uns tempos que desde que foi para Bruxelas que não era muito ouvido aqui em Lisboa. Não é? Ninguém lhe ligava Portanto, nenhuma. ninguém lhe ligava nenhuma e ficava muito triste por isso. Afinal, ainda há quem lhe ligue, não é? Luís Montenegro liga. Montenegro sempre lhe ligou. Montenegro, se não lhe ligasse, não convidaria para a cabeça de lista do PSD, da AD ao Parlamento Europeu, quando toda a gente estava à espera que fosse Rio Moreira, que afinal foi convidado para número 2. Foi assim uma espécie de uma grande surpresa que Luís Montenegro trouxe. Luís Montenegro aposta claramente em Sebastião Bugalho para outros voos, como apostará em Carlos Moedas. Eu não direi, como já algumas pessoas dizem, que Luís Montenegro já está a preparar a sua sucessão, não direi. Agora, é evidente que Carlos Moedas e Pedro Duarte têm peso político e Sebastião Bugalho também o ganhou. Ana, está feita a análise. Um beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã, Ruben. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.